Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez no Café Mais Palavra da Comunidade Cristã da Zona Sul. E hoje o tema dessa palavra é: você sabe contar os seus dias? E eu quero começar lendo a palavra de Deus no livro de Salmos 90, de 12 a 17. Então, ensina-nos a numerar nossos dias, para que possamos aplicar nossos corações sábios. Retorna, ó Senhor, por quanto tempo? E arrepende-te em relação aos teus servos. Satisfaz-nos cedo com a sua misericórdia, para que possamos nos regozijar e sermos felizes todos os nossos dias. Faz-nos felizes de acordo com os dias em que tu nos afligiste e os anos em que vimos o mal. Que a tua obra apareça aos teus servos e a tua glória aos teus filhos. Esse texto tem um versículo de destaque, que é o 12, que fala o seguinte: ensina-nos a numerar os nossos dias para que possamos aplicar nossos corações sábios. E então, assim, o salmista nessa ocasião, ele está tentando nos ensinar a tirar proveito dos nossos dias, a fim de que a gente passe a cultivar um coração sábio e dirigido pela sabedoria, né? Nessa palavra também fala que o coração que é sábio e o coração que, digamos assim, que sabe contar os seus dias, que ele é feliz. Ele é feliz. E a mensagem principal desse versículo que eu quero deixar para vocês é que não adianta a gente viver do nosso passado. A gente, quando é jovem, né, a gente tem tão boas lembranças da juventude, dos tempos que a gente era, eu no caso, magrinha, bonita. E quando a gente vai lembrar daquele tempo que a gente estava solteiro, que a gente tinha muitos amigos, nos dá muitas das vezes uma nostalgia. E lembrar dessas coisas com amor é saudável, mas quando a gente vive só do nosso passado e a gente vive um presente frustrante, em que nos constrange, que nos deixa chateado, nós estamos olhando para o local errado, né? E muitas das vezes, quando a gente vive muito de passado, a gente tende a se deprimir, a gente tende a se entristecer, e a gente tende a se fragilizar. E muito do que as pessoas vivem hoje, ligado à depressão, ligado à tristeza, abatimento, a doenças psicossomáticas, se dão por causa dessa tristeza que nos é plantada, porque a gente vive com os nossos olhos olhando para trás, né? E aí, eu queria dizer que em Provérbios 16, 23, fala que o coração do sábio ensina a sua boca e acrescenta o aprendizado aos seus lábios. E nos tempos que a gente vive de dificuldade, nós precisamos aprender justamente a viver esse hoje, porque viver de passado só nos angustia. Em 1 Pedro 5,6 fala: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí, no Salmo 90, 14, 15, pede-se para que a provisão de Deus, a resposta da oração de Deus, aconteça cedo sobre a nossa vida. Ele não espera que a gente viva uma vida de sofrimento, mas não. Os salmistas, ele pediu para que a gente leve uma vida equilibrada e de bênção, né? E essa vida, ela só pode ser levada quando a gente conhece essa palavra, quando a gente vive dias de esperança e de fé, dias de expectativa de que Deus tem o melhor governo para conosco, de que Deus, ele realiza todas as coisas para o nosso bem.
E muitas das vezes, né, quando a gente lê esse texto, ensina-nos a contar os nossos dias, a gente pode estar vivendo um momento atribulado, difícil, de sofrimento. Eu esse ano tive experiências difíceis. Eu perdi um primo, eu estou com um irmão com câncer, um outro irmão meu está me visitando que fez uma cirurgia no joelho e vários casos de doenças na minha família. E muitas das vezes a gente olha para essas circunstâncias, a gente se desespera, a gente pensa assim, ai meu Deus, como é que vai ser do nosso futuro? Estamos só envelhecendo, e aí, como é que vai ser o futuro da nossa família? As pessoas vão começar a morrer, mas se a gente tem os olhos na eternidade, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de que Deus ele cuida de nós independente da nossa situação, nós passamos a olhar para essas situações de forma mais desafiadora. E a gente precisa viver esse hoje, a gente precisa viver uma relação de fidelidade com o nosso Deus, com esse Deus que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Nós precisamos aprender a vivenciar a esperança que a gente não vê. Na Bíblia fala que a esperança que se vê não é esperança, né? Então, assim, se hoje eu estou passando por todas essas lutas, eu preciso crer que esse inverno, que é triste, que é escuro e que é desafiador, que ele vai passar, porque a palavra de Deus nos promete, nos dá esperança. E quando eu falo que eu preciso aprender a contar os nossos dias, é por isso, porque eu preciso passar pela luta dando glórias a Deus. Eu preciso passar pelos desafios com a esperança de que a eternidade nos espera e de que um dia nós vamos nos encontrar com Cristo e ser mais do que vencedores. E eu não posso também, gente, viver a minha vida baseada no futuro, né, nas perspectivas do que eu tenho para alcançar. Lógico, nós temos que plantar o nosso futuro, mas eu não posso viver um presente só baseado no que eu vou realizar no futuro. Um exemplo claro disso, né, é quantas pessoas acumulam os seus bens, juntam dinheiro, acumulam, compram imóveis, guardam num investimento. E muitas das vezes eles passam a vida inteira fazendo esse acúmulo de dinheiro, porque eles acham que um dia esse dinheiro pode acabar e não usam nada daquilo que eles conquistaram no dia presente. E eu creio que nós precisamos usufruir desse tempo presente, nós precisamos usufruir do recurso que a gente ganha no nosso trabalho para experimentar com nossos familiares, com nossos filhos, com nossos amigos, de momentos de diversão e de descontração. Então, o foco dessa palavra é deixar para você uma mensagem de que você precisa viver o seu presente, de que Deus ele é fiel quanto ao que você vai comer, quanto ao que você vai beber, quanto ao que você vai vestir. Creia na fidelidade de Deus. A gente vê pessoas que muitas das vezes não tem nada, que ganham um salário mínimo e Deus consegue fazer com que elas tenham uma vida digna, porque Deus, Ele é Pai, Ele é fiel e a vontade dEle sobre nossas vidas é sempre boa, perfeita e agradável. Que nós tenhamos o coração aberto, que nós possamos entender que com as lutas que a gente viveu ou que a gente vive, que nós somos aperfeiçoados e que nós, firmados nessa palavra, firmados no Senhor Jesus, Ele nos fortifica, Ele nos fortalece, Ele nos fundamenta, Ele nos materializa e Ele faz com que a nossa fé seja uma fé voltada para o alto. Que a sua vida esteja entregue ao Senhor, que o seu coração esteja também entregue ao Senhor e que você valorize esse momento presente, que você está vendo esse vídeo agora e saiba que Deus tinha para você essa palavra nesse momento e que assim
você passe a valorizar cada momento que você senta com um amigo, que você consola um familiar ou que você ajuda alguém necessitado, porque Deus quer de nós que a gente viva feliz em qualquer situação. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, eu declaro, Deus, que o que nós precisamos é entender que o Senhor tem para nós dias vitoriosos. Na palavra fala, basta o mal ao seu próprio dia, né? Então, assim, basta vivenciar o que a gente tem hoje para vivenciar e que nós possamos compreender, Deus, que viver o presente é viver a vontade do Senhor exata para nós naquele momento. Nos ensina, Deus, a descansar no Senhor, nos ensina a ouvir a sua voz, nos ensina a entender, Deus, que os planos e os propósitos que o Senhor tem para nós são muito mais altos do que a gente imagina. E em nome de Jesus eu derramo a bênção sobre sua vida e sobre a vida da sua família nesse dia. Em nome de Jesus, seja abençoado.